Olá, chamo-me Alessandro Benedetti, tenho 58 anos e uma confissão a fazer. Durante 22 anos destruí sistematicamente a fé de mais de 200 alunos no Liceu Clássico de Milão. Era a minha especialidade. Pegava em jovens católicos devotos e, num semestre, transformava-os em ateus convictos. Usava lógica, filosofia, ciência, tudo o que tinha à minha disposição para arrancar dos seus corações o que eu considerava uma superstição perigosa. Sentia-me orgulhoso de cada aluno que deixava de acreditar. Sentia-me poderoso quando via os seus rostos confusos. Ao questionarem pela primeira vez a existência de Deus, sentia-me no controlo de algo num mundo que me tinha tirado todo o controlo. O que ninguém sabia era que cada vitória contra Deus era também uma vitória contra a minha própria dor. Porque se Deus não existia, então não havia ninguém a quem culpar pela morte da minha esposa Lucia. Não havia ninguém que a pudesse ter salvado e escolheu não o fazer. Não havia um ser supremo indiferente que ouviu as minhas orações desesperadas e decidiu ignorá-las. Só havia biologia, química, células cancerígenas multiplicando-se sem propósito nem malícia. Só havia um universo frio e indiferente onde as coisas simplesmente acontecem sem razão. Em setembro de 2005, Carlo Acutis entrou na minha aula de filosofia. Era um rapaz de 14 anos com cabelo castanho ondulado, olhos castanhos profundos e um sorriso que parecia iluminar toda a sala. Vestia o uniforme da escola com uma naturalidade que outros alunos não tinham, como se estivesse confortável na sua própria pele de uma forma que os adolescentes raramente estão. Sentou-se na primeira fila, mesmo em frente à minha secretária, e olhou para mim com uma expressão que não consigo descrever nem agora, 20 anos depois. Não era desafio, não era medo, não era a admiração nervosa que outros alunos mostravam. Era algo completamente diferente. Era como se me conhecesse, como se soubesse coisas sobre mim que eu próprio tinha enterrado no mais fundo do meu ser. Durante essa primeira aula, enquanto eu explicava os argumentos filosóficos contra a existência de Deus, Carlo tomava notas com atenção, mas nunca baixava o olhar quando eu o observava. A maioria dos meus alunos evitava o contato visual comigo. Era parte do meu poder, a minha intimidação. Mas este rapaz de 14 anos sustentava o meu olhar com uma paz que me resultava inquietante. Pela primeira vez em 22 anos encontrei um aluno que não conseguia quebrar. As semanas passaram e Carlo tornou-se a minha obsessão acadêmica. Cada argumento que eu apresentava contra a fé, ele recebia-o com respeito, mas sem ceder. Não discutia agressivamente como outros alunos religiosos que tinha enfrentado antes. Não se zangava, não se frustrava, não mostrava sinais de dúvida existencial. Simplesmente escutava os meus argumentos mais devastadores sobre o problema do mal, sobre a falta de provas empíricas, sobre as contradições lógicas de um Deus onipotente e benevolente. E depois olhava para mim com aqueles olhos que pareciam dizer que ele sabia algo que eu não sabia. Um dia, depois da aula, atrevi-me a perguntar-lhe diretamente por que continuava a acreditar depois de tudo o que tinha ouvido. A sua resposta deixou-me sem palavras durante vários minutos. Disse-me que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu, que cada vez que recebia Jesus na comunhão, sentia uma presença tão real que nenhum argumento filosófico podia competir. Falou-me dos milagres eucarísticos que tinha documentado num site que ele próprio tinha criado. Falou-me de hóstias que se tinham transformado em tecido cardíaco humano, verificado por cientistas. Eu ri-me com condescendência. Disse-lhe que a ciência tinha refutado todos esses supostos milagres. Carlo apenas sorriu e disse-me algo que me perseguiu durante semanas. Professor Benedetti, disse-me Carlo com uma voz suave, mas firme. O senhor não odeia Deus porque acredita que ele não existe. O senhor odeia Deus porque acredita que ele existe e que lhe falhou. Essas palavras atingiram-me como um murro no estômago. Senti que o ar abandonava os meus pulmões, que o chão sob os meus pés se tornava instável. Nenhum colega, nenhum psicólogo, nenhum familiar tinha conseguido articular o que este adolescente acabava de dizer numa única frase. Eu odiava Deus, não a sua inexistência, mas a sua existência.
Odiava-o por ter criado um mundo onde Lucia podia morrer aos 35 anos de um cancro no pâncreas, enquanto eu rezava de joelhos na capela do hospital, pedindo um milagre. Odiava-o por ter ignorado as minhas súplicas desesperadas, as minhas promessas de mudar, as minhas ofertas de dar a minha própria vida em troca da dela. Odiava-o por existir e ser indiferente, ou pior, por existir e escolher não agir. O meu ateísmo não era uma conclusão filosófica. Era uma vingança emocional disfarçada de racionalidade, e um rapaz de 14 anos tinha visto isso em menos de um mês de me conhecer, quando profissionais da psicologia não o tinham descoberto em anos de terapia. Depois desse encontro, comecei a evitar o Carlo. Mudava o meu trajeto pelos corredores quando o via aproximar-se. Terminava as aulas abruptamente quando sentia que ele queria falar comigo. Deixei de fazer contato visual durante as minhas explicações, mas era inútil. Cada vez que os meus olhos se desviavam para a primeira fila, lá estava ele, olhando-me com essa compaixão que me resultava insuportável. Outubro chegou com as suas chuvas frias e os seus dias cinzentos que refletiam perfeitamente o meu estado interno. O que ninguém na escola sabia era que eu tinha tomado uma decisão. A 15 de dezembro de 2005, exatamente 7 anos depois da morte de Lucia, acabaria com o meu sofrimento. Tinha escolhido a data com um propósito macabro de simetria. Lucia morreu a 15 de dezembro de 1998, e eu morreria no mesmo dia, 7 anos depois. Tinha aperfeiçoado o meu plano durante meses. Tinha uma carta escrita para a minha irmã, explicando-lhe onde encontrar os meus documentos importantes. Tinha outra carta para o meu ex-chefe, pedindo desculpa por qualquer inconveniente administrativo. E tinha uma carta para a Lúcia, a mais longa de todas, que planeava queimar logo antes do fim, para que as palavras chegassem a ela de alguma forma no vazio onde eu acreditava que ela existia. A 3 de novembro de 2005, algo aconteceu que mudou tudo. Era uma terça-feira chuvosa e eu tinha terminado a minha última aula do dia. A sala estava vazia, exceto por Carlo, que tinha ficado a guardar as suas coisas com uma lentidão deliberada. Eu sabia que ele queria falar comigo, e por alguma razão que ainda não consigo explicar, decidi não fugir dessa vez. Talvez estivesse cansado de correr, talvez uma parte de mim, a parte que ainda ansiava por respostas, precisasse de ouvir o que este rapaz estranho tinha para dizer. Carlo aproximou-se da minha secretária enquanto eu organizava os meus papéis, fingindo estar ocupado. Parou à minha frente com as mãos juntas como se estivesse prestes a rezar, e olhou para mim com uma intensidade que me obrigou a levantar a vista. "Professor", disse-me com voz suave mas firme, "sei que o senhor quer morrer. Sei que tem um plano para o dia 15 de dezembro. Sei que tem cartas escritas na gaveta da sua secretária em casa. Na segunda gaveta à esquerda, debaixo das faturas antigas." O meu coração parou. Literalmente senti que deixava de bater por vários segundos. O ar tornou-se espesso, irrespirável. As minhas mãos começaram a tremer tão violentamente que tive de me apoiar na secretária para não cair. "Como sabes isso?" Consegui sussurrar com uma voz que não reconheci como minha. Era a voz de um homem aterrorizado, de um homem cuja realidade acabava de ser destroçada em 1000 pedaços. Carlo não respondeu diretamente à minha pergunta. Em vez disso, continuou a falar com essa calma sobrenatural que o caracterizava. "Professor, também sei por que escolheu essa data. Lucia morreu a 15 de dezembro de 1998. O senhor estava na capela do hospital a rezar quando ela faleceu. Chegou ao quarto 3 minutos depois do coração dela parar de bater. Nunca se perdoou por não estar a segurar a mão dela nesse momento final. Nunca se perdoou por ter escolhido a oração em vez da presença física. As lágrimas começaram a rolar pelas minhas faces sem a minha permissão. Anos de contenção emocional, anos de estoicismo acadêmico, anos de raiva disfarçada de racionalidade. Tudo desmoronou nesse instante. Caí sentado na minha cadeira, porque as minhas pernas já não podiam sustentar-me. Este rapaz de 14 anos sabia detalhes que eu nunca tinha partilhado com ninguém. Nem sequer o meu terapeuta sabia dos 3 minutos de atraso. Nem sequer a minha irmã sabia exatamente onde estavam as cartas.
Era informação impossível de obter por meios normais. Era impossível que ele soubesse. Carlo rodeou a secretária e ajoelhou-se junto à minha cadeira. Um adolescente ajoelhando-se em frente ao seu professor de 38 anos, que chorava como uma criança abandonada. A imagem era absurda, mas naquele momento nada importava, exceto as palavras que saíam da boca deste rapaz extraordinário. Professor Benedetti, disse-me tomando as minhas mãos trêmulas entre as suas. Deus mostrou-me tudo isto em oração há 3 noites. Acordou-me às 3 da madrugada e pôs o seu nome no meu coração. Vi a sua dor, vi o seu plano, vi as cartas, vi a gaveta, vi a data. E Deus pediu-me que lhe dissesse algo muito importante que precisa de ouvir, antes que seja demasiado tarde. Eu olhava-o com os olhos embaciados, incapaz de falar, incapaz de processar o que estava a acontecer. A minha mente científica procurava desesperadamente explicações racionais. Hackeamento de informação, investigação privada, coincidência extraordinária, delírio partilhado. Mas nenhuma explicação fazia sentido. Não havia forma humanamente possível de este rapaz saber o que sabia. As cartas estavam em minha casa, numa gaveta fechada, escritas à mão sem cópia digital. A data do meu plano existia apenas na minha mente. Lucia, disse Carlo, com uma ternura que partiu o meu coração em 2. Ela não está zangada pelos 3 minutos. Ela está triste porque o senhor passou 7 anos a castigar-se por algo que nunca foi culpa sua. Ela está à sua espera, mas ainda não é a sua hora. Professor, Deus tem planos para si que ainda não consegue ver. Há alunos que precisam de o encontrar. Há vidas que precisam de ser tocadas pela sua história. A sua dor não é o fim, é o começo de algo maior. Eu abanava a cabeça enquanto as lágrimas caíam sem controlo. Não consigo, consegui sussurrar. Não consigo continuar a viver com esta dor. Não consigo acordar todas as manhãs sabendo que ela não está. Não consigo entrar numa igreja sem sentir que Deus me traiu. Não consigo, Carlo. Simplesmente não aguento mais. O rapaz apertou as minhas mãos com uma força surpreendente para a sua idade. Os seus olhos castanhos brilhavam com uma luz que não vinha das lâmpadas fluorescentes da sala. Consegue, disse-me com absoluta convicção. E vai conseguir porque Deus não o abandonou, professor. Ele tem estado consigo todas as noites quando pensava em acabar com tudo. Ele deteve a sua mão tantas vezes que o senhor nem sequer se lembra e enviou-me a mim para lhe dizer que a sua história não termina a 15 de dezembro. O que Carlo me disse a seguir deixou-me completamente paralisado. Professor, Lucia também me pediu que lhe dissesse algo específico, algo que só vocês os 2 sabem. Na sua última conversa consciente, antes de a sedarem por causa da dor, ela perguntou-lhe se recordava que música estava a tocar quando se conheceram. O senhor disse-lhe que era Conte Partiró. Ela sorriu e disse que essa seria a música que tocaria quando se reencontrassem no céu. A sala começou a andar à roda. Tive de fechar os olhos porque a realidade tinha se tornado demasiado intensa para processar visualmente. Essa conversa tinha acontecido na madrugada de 14 de dezembro de 1998. Quando Lucia teve um breve momento de lucidez antes da sedação final, estávamos completamente sozinhos no quarto do hospital. As enfermeiras estavam na troca de turno. Não havia mais ninguém presente. Nunca escrevi sobre essa conversa em lado nenhum. Nunca a contei a ninguém, nem sequer ao meu terapeuta, porque era demasiado íntima, demasiado sagrada, demasiado dolorosa para partilhar. Era a última recordação bonita que tinha da minha esposa consciente, e tinha-a guardado no mais fundo do meu coração como um tesouro secreto. Como é possível? Perguntei com voz trêmula, abrindo os olhos para olhar diretamente para o Carlo. Como pode saber algo assim? É impossível. É absolutamente impossível. Carlo sentou-se no chão à minha frente, cruzando as pernas como um rapaz normal faria durante uma conversa casual. Mas não havia nada de casual neste momento, professor. Explicou-me com paciência infinita. Eu não sei estas coisas por mim mesmo, não tenho poderes especiais, não sou um vidente nem um médium, simplesmente tenho uma relação muito próxima com Jesus. E às vezes, quando ele precisa que alguém receba uma mensagem urgente, mostra-mo em oração. O Senhor precisava de saber que a Lucia está bem, que o perdoa
que o ama ainda e que a sua morte não foi culpa sua nem de Deus. O rapaz fez uma pausa e a sua expressão tornou-se mais séria. Também precisa de saber mais uma coisa, professor. Algo que Deus me mostrou sobre o futuro. Algo que vai ser muito difícil de ouvir, mas que é importante para que entenda, porque deve continuar a viver. O meu coração, que mal tinha começado a acalmar-se, voltou a acelerar com força. Professor Benedetti, continuou Carlo com voz grave, em menos de 1 ano eu vou morrer. Tenho leucemia, embora ainda não tenha sido diagnosticada. Os sintomas começarão em setembro do próximo ano, e morrerei em outubro de 2006, provavelmente no dia 12. Deus mostrou-me isso claramente e aceitei-o com paz, porque sei que o meu trabalho aqui estará completo até lá. Eu olhei para ele com horror absoluto. Este rapaz de 14 anos sentado no chão da minha sala de aula estava a dizer-me com total tranquilidade que morreria em menos de 1 ano. E dizia-o com a mesma paz com que alguém falaria dos seus planos para o fim de semana. Carlo, isso é impossível, gaguejei. Precisas de ir ao médico, precisas de fazer exames. Se achas que estás doente, podemos procurar ajuda. O rapaz sorriu com aquele sorriso suave que o caracterizava. Não estou assustado, professor. Morrer é simplesmente ir para casa, ir para onde Jesus me espera. Mas antes de ir, Deus deu-me tarefas para completar. Uma dessas tarefas é assegurar-me de que o Senhor continua vivo, porque depois da minha morte, vai precisar de contar esta história. As palavras de Carlo deixaram-me num estado de confusão total. A minha mente científica continuava a procurar explicações racionais, enquanto o meu coração acabava de ser destroçado e reconstruído no mesmo momento. Por que eu? Perguntei finalmente. De todos os professores desta escola, de todas as pessoas em Milão, por que enviaria Deus alguém para falar comigo? Sou o ateu mais convicto que conhecerás. Dediquei a minha vida a destruir a fé dos outros. Por que perderia Deus o seu tempo comigo? Carlo levantou-se do chão e pôs a mão sobre o meu ombro. Apesar de ele ser o aluno e eu o professor, naquele momento os papéis tinham se invertido completamente. Ele era o mestre e eu, o aluno confuso. Precisamente por isso, professor, porque o senhor passou 22 anos a fugir de Deus com toda a sua força, com toda a sua inteligência, com toda a sua dor. E Deus tem estado a persegui-lo todo esse tempo, esperando o momento perfeito para o alcançar. O seu testemunho, quando finalmente o partilhar, será poderoso precisamente porque vem de alguém que lutou tanto contra a fé. Ninguém poderá acusá-lo de credulidade ingênua ou fraqueza mental. O senhor é um filósofo treinado que encontrou provas que não podia ignorar. Nessa noite, depois de o Carlos se ir embora, fiquei sentado na minha sala de aula durante horas. As luzes do edifício apagaram-se à minha volta, enquanto os funcionários da limpeza faziam o seu trabalho pensando que o edifício estava vazio. Eu permanecia imóvel na escuridão, processando o que acabava de viver, tudo o que acreditava sobre o universo, sobre a realidade, sobre a morte, sobre Deus, tinha sido questionado numa única conversa com um adolescente de 14 anos. A minha mente repassava cada detalhe uma e outra vez. As cartas na gaveta, a data de 15 de dezembro, os 3 minutos de atraso, a canção de Bocelli, a última conversa com Lucia. Tudo era informação que nenhum ser humano podia conhecer sem ter estado presente ou sem ter acesso sobrenatural à minha mente e às minhas memórias. Finalmente, por volta da meia-noite, levantei-me da cadeira. As minhas pernas estavam dormentes pelas horas de imobilidade. Caminhei lentamente até a porta da sala, para o corredor escuro, para o meu carro no estacionamento vazio, e enquanto conduzia para o meu apartamento solitário, fiz algo que não fazia há 7 anos. Rezei. Não foi uma oração formal ou estruturada. Não me lembrava das palavras do Pai Nosso, nem da Ave Maria. Simplesmente falei em voz alta enquanto as luzes da cidade passavam borradas através das minhas lágrimas. Deus, se existes, se realmente enviaste esse rapaz para me salvar, preciso de entender. Preciso de saber que a Lucia está bem. Preciso de saber que não lhe falhei.
Preciso de saber que a minha vida tem algum propósito para além da dor que carreguei todos estes anos. Não sei como acreditar de novo. Não sei como perdoar-te por a teres levado, mas estou disposto a tentar. Estou disposto a ouvir. O dia 15 de dezembro de 2005 chegou e passou sem que eu executasse o meu plano. As cartas permaneceram na gaveta. A data da minha morte foi adiada indefinidamente, e a minha relação com Carlo Acutis transformou-se em algo que nunca imaginei possível entre um professor ateu de 38 anos e um estudante católico de 14. O que aconteceu nos meses seguintes, o que presenciei durante a doença e morte de Carlo, e o que vivi nos 19 anos desde então, é algo que precisas de ouvir, porque a história mal está a começar, e o que vem a seguir fará com que tudo o que te acabei de contar pareça pequeno em comparação. Os meses que se seguiram a essa conversa transformaram completamente a minha existência. Carlo e eu começamos a reunir-nos depois das aulas, não como professor e aluno, mas como duas almas que tinham encontrado algo inexplicável uma na outra. Ele falava-me da sua fé com uma paixão que nunca tinha visto em ninguém, nem sequer nos sacerdotes mais devotos que tinha conhecido. Mostrava-me o seu site sobre milagres eucarísticos, explicava-me cada caso documentado com o rigor de um cientista e a devoção de um místico. Eu ouvia-o com uma mistura de ceticismo residual e curiosidade genuína que crescia a cada encontro. Em janeiro de 2006, Carlo convidou-me para o acompanhar à missa pela primeira vez. Eu não pisava uma igreja desde o funeral de Lúcia, 7 anos atrás. A simples ideia de entrar nesse espaço sagrado provocava-me náuseas físicas, memórias dolorosas de promessas quebradas e orações ignoradas. Mas algo nos olhos de Carlo, algo na forma como me pediu, fez com que aceitasse. Nessa manhã de domingo, entrei na igreja de Santa Maria Segreta em Milão, tremendo como uma criança assustada. Carlo caminhava ao meu lado com a naturalidade de quem entra na sua própria casa. E quando a missa começou, algo dentro de mim começou a quebrar-se de uma maneira que não consigo explicar. Durante os meses seguintes, assistia à missa todos os domingos com Carlo. Ao princípio, sentava-me no último banco, o mais longe possível do altar, como se a distância física me pudesse proteger do que estava a sentir. Mas gradualmente, semana após semana, fui avançando para a frente. Em março, estava na 5ª fila, em maio, na 3ª. Carlo nunca me pressionou, nunca me julgou pela minha lentidão espiritual. Simplesmente estava lá, a sorrir com aquela paz que o caracterizava, rezando ao meu lado, embora eu ainda não soubesse como fazê-lo corretamente. Em junho de 2006, algo mudou em Carlo. A sua energia habitual começou a diminuir. O seu rosto, sempre radiante, começou a mostrar sinais de fadiga. Perdeu peso de forma visível em poucas semanas. Quando lhe perguntei se estava bem, olhou-me com aqueles olhos que pareciam ver mais além e disse-me simplesmente: "Está a começar, professor. O que lhe disse em novembro está a começar." O meu coração afundou-se no peito. Tinha tentado convencer-me de que a previsão dele sobre a sua própria morte era um exagero adolescente, uma fantasia mística sem fundamento real. Mas agora, vendo a sua deterioração física, o terror de perdê-lo tornou-se horrivelmente real. Em setembro de 2006, Carlo foi diagnosticado oficialmente com leucemia promielocítica aguda, exatamente como ele tinha previsto quase um ano antes. Os médicos estavam desconcertados com a agressividade do cancro. Deram-lhe semanas, talvez um mês se tivesse sorte. Eu visitei Carlo no Hospital San Gerardo de Monza. Todos os dias, depois das minhas aulas, chegava com livros de filosofia que fingíamos ler juntos, mas na realidade passávamos as horas a falar sobre a vida, a morte, Deus e tudo o que existe entre esses conceitos. Apesar do seu corpo se deteriorar visivelmente, o espírito de Carlo permanecia intacto. Continuava a sorrir. Continuava a falar de Jesus com a mesma paixão de sempre. Continuava a preocupar-se mais com os outros do que consigo mesmo. Um dia perguntou-me como iam as minhas aulas, se os meus alunos estavam bem, se tinha conseguido reconciliar-me com a minha irmã. Aqui estava um rapaz de 15 anos a morrer de leucemia, e a sua preocupação era o meu bem-estar emocional. Cada visita mostrava-me mais claramente que Carlo Acutis não era um adolescente normal.
Havia algo nele que transcendia o humano, algo que me fazia acreditar que talvez, apenas talvez, tudo o que me tinha dito sobre Deus fosse verdade. A 10 de outubro de 2006, 2 dias antes da sua morte, Carlo pediu-me que me aproximasse da sua cama. Os pais dele, Andréa e Antônia, tinham saído momentaneamente para a cafetaria do hospital. Estávamos sozinhos no quarto 307, rodeados pelo apito constante dos monitores e pelo cheiro a antisséptico que caracteriza todos os hospitais do mundo. Carlo segurou a minha mão com uma força surpreendente para alguém na sua condição. Os seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma luz que não tinha explicação médica. Professor Benedetti, disse-me com voz fraca, mas clara. Preciso de lhe pedir algo importante antes de ir. Eu assenti, incapaz de falar pelo nó na garganta. Quero que conte a nossa história. Não imediatamente, mas quando for o momento certo. Espere até ter a certeza de que está pronto. E quando o fizer, quero que diga a todos que os milagres são reais, que Deus escuta, que a morte não é o fim. As lágrimas rolavam pelas minhas faces enquanto ouvia as suas palavras. Este rapaz que tinha salvado a minha vida estava a pedir-me que preservasse o seu legado. Era uma honra que não merecia, mas que aceitei com todo o meu coração destroçado. Carlo continuou a falar nessa tarde com uma urgência que sugeria que sabia exatamente quanto tempo lhe restava. Professor, depois da minha morte vão acontecer coisas extraordinárias. O meu corpo não se vai decompor como os corpos normais. Deus mostrou-me em oração. Vou ser beatificado algum dia, talvez canonizado. Sei que sou impossível vindo de um rapaz de 15 anos, mas é o que Jesus me revelou. Eu queria dizer-lhe que estava a delirar pelos medicamentos, que a febre lhe estava a causar alucinações, mas não consegui. Depois de tudo o que tinha presenciado, depois de todas as coisas impossíveis que este rapaz tinha sabido sobre a minha vida, já não tinha argumentos para duvidar das suas palavras. Também quero que saiba mais uma coisa, acrescentou Carlo apertando a minha mão. Lucia está orgulhosa de si. Ela vê a sua transformação desde o céu e está feliz por ter encontrado o caminho de volta a Deus. Pediu-me que lhe dissesse que a canção continua a ser a mesma, que quando se reencontrarem, Conte Partiró estará a tocar. Chorei abertamente. Já não me importava manter a compostura de professor. Era apenas um homem quebrado a receber mensagens do céu através de um adolescente moribundo. A 12 de outubro de 2006, às 6h45 da manhã, Carlo Acutis exalou o seu último suspiro. Eu estava presente no quarto, juntamente com os seus pais. Tinha passado a noite toda numa cadeira junto à sua cama, recusando-me a ir embora, recusando-me a perder os seus últimos momentos. As horas antes do amanhecer foram as mais extraordinárias da minha vida. Carlo, apesar do seu corpo destruído pela doença, mantinha uma paz sobrenatural que enchia todo o quarto. Falou conosco sobre o céu como se já o pudesse ver, descrevendo luzes e cores que nenhum artista poderia capturar. Num momento, por volta das 5 da manhã, o seu rosto iluminou-se literalmente. Não é uma metáfora nem um exagero. Uma luz tênue, mas visível, emanou da sua pele pálida durante vários segundos. Antônia gritou. Andréa caiu de joelhos. Eu fiquei paralisado, presenciando algo que a minha formação filosófica nunca me tinha preparado para entender. Os anjos estão aqui, sussurrou Carlo com um sorriso. Tantos anjos, e Jesus também está à minha espera. Quando finalmente fechou os olhos pela última vez, o quarto encheu-se de um aroma doce, como rosas e baunilha misturadas, que nenhum de nós conseguia explicar. O funeral de Carlo celebrou-se a 15 de outubro de 2006, na igreja de Santa Maria Segreta. Mais de 500 pessoas encheram o templo até transbordar. Havia alunos, professores, famílias do bairro, pessoas que Carlo tinha ajudado ao longo da sua curta vida. Eu sentei-me na primeira fila ao lado dos pais de Carlo, um lugar de honra que Antônia tinha insistido em dar-me. O Senhor foi importante para o meu filho nos seus últimos meses, disse-me com lágrimas nos olhos. Carlo falava do Senhor constantemente. Dizia que Deus o tinha enviado para resgatar um professor perdido. Durante a homilia, o sacerdote falou sobre a vida extraordinária de Carlo, a sua devoção à Eucaristia,
o seu trabalho a documentar milagres, a sua alegria inabalável mesmo perante a morte. Mas o que mais me impactou foi quando mencionou que Carlo tinha deixado instruções específicas sobre o seu funeral. Queria que fosse uma celebração, não um luto. Queria que as pessoas cantassem, não que chorassem. Queria que todos soubessem que ele não estava morto, mas mais vivo que nunca na presença de Jesus. Olhando para o caixão branco coberto de rosas, soube que a minha vida nunca voltaria a ser a mesma. Os anos que se seguiram confirmaram cada palavra que Carlo me tinha dito. Em 2013, a Arquidiocese de Milão abriu oficialmente a causa de beatificação de Carlo Acutis. Quando recebi a notícia, lembrei-me da sua previsão naquele quarto de hospital e chorei durante horas. Em 2018, exumaram o seu corpo para o processo de beatificação. Os médicos ficaram atônitos ao descobrir que, depois de 12 anos, o corpo de Carlo estava praticamente incorrupto. O seu rosto, as suas mãos, a sua pele, tudo permanecia preservado de uma forma que desafiava toda a explicação científica. Eu tinha estudado biologia o suficiente para saber que isso era medicamente impossível. Os corpos decompõem-se. É uma lei natural e imutável. Mas Carlo tinha transcendido até as leis da natureza. A 10 de outubro de 2020, exatamente 14 anos depois da sua morte, Carlo Acutis foi beatificado oficialmente pela Igreja Católica. Eu viajei para Assis para a cerimônia. Um homem de 53 anos que tinha passado de destruir a fé de 200 alunos a chorar de joelhos frente ao corpo de um adolescente santo. A ironia não me escapava. Deus tem um sentido de humor muito particular quando se trata de conversões impossíveis. A minha transformação pessoal foi gradual, mas profunda. Depois da morte de Carlo, abandonei a minha cruzada contra a fé. Já não podia, com honestidade intelectual, argumentar que Deus não existia quando tinha presenciado evidências tão esmagadoras. Pelo contrário, as minhas aulas de filosofia mudaram completamente de foco. Em vez de destruir crenças, comecei a explorar as grandes questões da existência com abertura genuína. Contava aos meus alunos sobre o problema do mal, sim, mas também sobre as possíveis respostas que a tradição cristã tinha desenvolvido durante séculos. Falava-lhes das minhas próprias dúvidas, da minha própria perda, do meu próprio caminho de regresso à fé. Alguns alunos pensaram que eu tinha perdido a razão. Outros, especialmente aqueles que estavam a lutar com a sua própria fé, encontraram na minha história um motivo de esperança. Se o professor Benedetti, o famoso destruidor de fé, tinha encontrado Deus, talvez eles também pudessem manter as suas crenças sem se sentirem intelectualmente inferiores. Em 2010, 4 anos depois da morte de Carlo, recebi o sacramento da confirmação, na mesma igreja onde tínhamos assistido à missa juntos. Tinha 43 anos e finalmente sentia-me completo. Mas a história não termina aí, irmãos. Em abril de 2007, exatamente como Carlo tinha previsto na nossa primeira conversa, conheci alguém que mudou tudo. O seu nome era Helena Ferretti, uma viúva de 35 anos que tinha perdido o marido num acidente de carro 3 anos antes. Conhecemo-nos num grupo de apoio para pessoas em luto que eu tinha começado a facilitar depois da minha própria cura emocional. A primeira vez que a vi, algo no meu coração parou. Não era apenas a sua beleza física, embora fosse inegavelmente bonita, era algo mais profundo, algo que não conseguia explicar racionalmente. Quando os nossos olhos se encontraram pela primeira vez, notei imediatamente a cor dos seus olhos. Eram de um verde azulado único, exatamente o mesmo tom que a minha mãe tinha tido. A minha mãe, que morreu quando eu tinha 8 anos e cujos olhos eram a minha única recordação clara dela. Carlo tinha-me dito que conheceria alguém em abril com os olhos da mesma cor que a minha mãe. Outra previsão impossível que se cumpria com precisão aterradora. Helena e eu casámos em dezembro de 2008, exatamente 10 anos depois da morte de Lúcia. Hoje, em 2025, tenho 58 anos. Passaram quase 20 anos desde que um adolescente de 14 anos se sentou na primeira fila da minha aula e mudou a minha vida para sempre. Carlo Acutis foi canonizado como santo a 27 de abril de 2025. Um dos santos mais jovens da era moderna. Eu estive presente na cerimônia no Vaticano,
chorando junto a milhares de pessoas de todo o mundo que tinham sido tocadas pela sua vida e pelo seu legado. Helena segurava a minha mão enquanto o Papa pronunciava as palavras que oficialmente declaravam Carlo como santo da Igreja Católica. Os nossos 3 filhos, o mais velho dos quais se chama Carl, em honra do meu salvador adolescente, olhavam com espanto para a cerimônia transmitida em ecrãs gigantes. Quando saímos da Praça de São Pedro nessa tarde, Helena perguntou-me em que estava a pensar. Disse-lhe a verdade. Estava a pensar no professor ateu de 38 anos que planeava suicidar-se a 15 de dezembro de 2005. Estava a pensar em como esse homem quebrado nunca poderia ter imaginado este momento, esta família, esta fé, esta vida abundante que Deus lhe tinha oferecido. Irmãos e irmãs, se estão a ver este testemunho hoje, não é coincidência. Carlo disse-me que, quando finalmente contasse a nossa história, as pessoas que precisavam de a ouvir encontrá-la-iam exatamente no momento perfeito. Talvez estejam a passar por um momento de dúvida, como eu passei durante 22 anos. Talvez tenham perdido alguém que amavam e culpem Deus pela sua dor. Talvez estejam a considerar acabar com o vosso sofrimento da forma que eu considerei tantas vezes. Se é assim, preciso que saibam algo que Carlo me ensinou. A dor não é o fim, é o começo. Deus não causou o vosso sofrimento, mas caminha convosco através dele. Cada lágrima que derramaram foi contada. Cada noite de insônia foi observada. Cada grito silencioso de desespero foi ouvido. E há um plano para as vossas vidas que ainda não conseguem ver. Um propósito que se revelará quando for o momento certo. Carlo tinha 15 anos quando morreu, mas nesses 15 anos viveu com mais intensidade, mais propósito, mais amor do que a maioria das pessoas em 80 anos de vida. Ele costumava dizer que todos nascemos como originais, mas muitos morrem como cópias. Quero terminar este testemunho com algo que Carlo me disse na nossa última conversa, horas antes da sua morte. Estávamos sozinhos no seu quarto de hospital, e ele olhou para mim com aqueles olhos que tinham visto coisas que nenhum ser humano deveria poder ver. Professor, disse-me com voz apenas audível, quando contar a nossa história, certifique-se de lhes dizer uma coisa. Diga-lhes que não tenham medo nem de viver, nem de morrer, nem de acreditar. O medo é a única barreira entre o ser humano e Deus. Eu nunca tive medo, porque sempre soube que Jesus estava comigo. Em cada momento de alegria, em cada momento de dor, em cada momento de incerteza, Ele estava lá e está lá para eles também, esperando pacientemente que deixem de correr e se voltem para Ele. As suas palavras ficaram gravadas na minha memória durante 19 anos. Repito-as todas as manhãs quando acordo, todas as noites antes de dormir. Cada vez que o velho professor ateu dentro de mim tenta ressurgir com as suas dúvidas e os seus argumentos filosóficos. Carlo tinha razão. O medo é a única barreira. E quando finalmente o soltei, encontrei tudo o que tinha estado à procura durante toda a minha vida. Irmãos e irmãs, esta foi a minha confissão. A confissão de um homem que destruiu a fé de mais de 200 alunos e cuja própria fé foi reconstruída por um adolescente de 14 anos com leucemia. A confissão de um viúvo que culpou Deus pela morte da sua esposa e que agora sabe que ela o espera no céu com uma canção de Bocelli a tocar de fundo. A confissão de um professor que planeava suicidar-se e que hoje, 20 anos depois, tem uma esposa amorosa, 3 filhos maravilhosos e uma fé inabalável num Deus que nunca o abandonou. Carlo Acutis salvou a minha vida não com medicamentos nem com terapia, mas com verdade, com amor, com a presença tangível de Deus, falando através de um rapaz com um polo azul e sorriso de santo. E se Deus pôde salvar alguém tão perdido como eu, pode salvar qualquer um, absolutamente qualquer um, incluindo-te a ti que estás a ver isto agora mesmo. Carlo Acutis, santo da Igreja, roga por nós. Roga pelos que duvidam, pelos que sofrem, pelos que perderam a esperança. Roga pelos professores ateus que escondem a sua dor atrás de argumentos filosóficos e roga por mim para que nunca esqueça o milagre que foste na minha vida. Obrigado por me salvares, Carlo.